Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A nossa saudação a você, meu irmão e minha irmã, que a partir de agora participa da Santa Missa em seu lar, através da TV Gazeta, e neste domingo em que celebramos a solenidade dos santos Pedro e Paulo apóstolos. Irmãos e irmãs, neste dia santo de domingo, a igreja celebra a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, colunas da igreja. Pelo martírio, São Pedro e São Paulo testemunharam a fidelidade ao projeto de Deus, entregando suas vidas a exemplo de Cristo. Unamo-nos na fé, na esperança e na caridade ao Papa Leão, pastor universal da Igreja, para que sua vocação e sua missão sejam sustentadas pela graça de Deus e pela intercessão de Pedro e Paulo. Esta celebração presidida hoje pelo nosso arcebispo Dom Carlos Alberto, com a participação hoje do apostolado da oração da nossa arquidiocese. Iniciemos com alegria, cantemos. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a vida, nem a morte, a tristeza ou a aflição, nem o passado e nem o presente, o futuro nem opressão. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caros irmãos e irmãs, o Pedro e Paulo são tão importantes como colunas da igreja, fundamentos da igreja primitiva, base da nossa igreja, que nós celebramos no domingo. Amanhã, dia 29, o dia de São Pedro e o dia de São Paulo. Mas a igreja celebra já um domingo antes para que toda a assembleia, todo o povo de Deus possa participar da festa, celebrar os apóstolos, testemunhas do Evangelho. E esse também é o último domingo do mês de junho, último domingo do mês do Sagrado Coração de Jesus. Por isso nós acolhemos aqui na Capela de São Gonçalo, irmãs e irmãos do apostolado da oração de várias paróquias da nossa arquidiocese, também com a coordenação arquidiocesana. E para bem celebrarmos esta Eucaristia, nos coloquemos diante do Senhor, que é bondade e misericórdia, e peçamos perdão, cantando. Senhor,
que vieste salvar os corações arrependidos, Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison, eleison, eleison. Ó Cristo, que viestes chamar os pecadores humilhados, Cristo eleison, 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 Cristo eleison, eleison, eleison. Senhor, que intercedes por nós, junto a Deus Pai, que nos perdoa, Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison, eleison, eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. E vamos dar glória a Deus cantando. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós os bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória
glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a santa alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Dai à vossa igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram os fundamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Irmãos e irmãs, confiemos na força transformadora da palavra de Deus e a acolhamos com generosa escuta. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu.
e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou, Senhor Deus. Contemplai a sua face, alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou, Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem, isso salva. Prova e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou, Senhor Deus. De todos os temores me livrou, Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja. E as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem?
Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro diácono Paulo, caros seminaristas, queridas irmãs e irmãos do apostolado da oração, irmãos que rezam conosco através da TV Gazeta, nesta manhã de domingo, dia do Senhor. Como lembrava no início da celebração, hoje já celebramos a solenidade, é mais do que uma festa, é uma festa solene dos apóstolos Pedro e Paulo, colunas da igreja. Com Pedro e Paulo nós aprendemos muito. Nesses dias eu estava lendo uns textos de um filósofo, ele era da Dinamarca, chamado Kierkegaard. O pai dele era pastor evangélico da igreja luterana, e num país todo cristão. Ele dizia assim que num lugar onde todos são cristãos, poucos são cristãos de verdade. É forte isso. Mas o que ele queria dizer? Que às vezes se é cristão por costume, por conveniência, por tradição, não por convicção. A convicção, ela nasce de um encontro pessoal, de uma experiência decisiva com o Senhor. E é isso que nós encontramos em Pedro e Paulo. Homens apaixonados por Jesus. Não eram cristãos ou não foram discípulos por costume, por tradição, porque os outros eram, mas a partir de uma experiência decisiva, radical. Nós conhecemos a história do apóstolo Paulo, até então Saulo. Saulo era um judeu, fariseu, daquele grupo bastante radical, apegado às tradições, à lei, absolutizando a lei como que a salvação de Deus depende da observância da lei. Radical, ou seja, na raiz. Mas quando ele fez o encontro com Jesus, naquela estrada, na estrada de Damasco, em que Jesus pergunta: mas Saulo, Saulo, por que você me persegue? Em que Jesus não diz: por que você persegue os meus discípulos? Porque você me persegue. Porque perseguir os discípulos de Jesus é perseguir o próprio Jesus. Dali, desse encontro com o Senhor ressuscitado, que Ele mesmo depois dará testemunho: eu me tornei apóstolo porque o Senhor me chamou por último, mas me chamou. A partir desse encontro, ele continua radical. Só que ele arranca a raiz do apego às tradições, à lei, para agora apegar-se a Jesus. E na certeza que em Jesus de Nazaré, no Filho de Deus que se fez nosso irmão,
Deus nos salva por sua graça, por sua misericórdia. Não são nossos méritos que nos salvam. Não é aquilo que a gente faz que nos salva. Seremos salvos porque Deus é misericórdia. Essa será a grande apresentação do apóstolo Paulo nas suas cartas, lembrando que em Cristo Jesus que Deus nos salva, que Deus nos revela a sua misericórdia. Somos salvos justamente porque na cruz o Filho de Deus nos amou, e é o amor que nos salva. E Paulo, portanto, não era um cristão de conveniência, ao contrário. E quando a gente lê as cartas de Paulo, a gente percebe como era um homem apaixonado por Jesus. Ele chega a dizer: já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ele fala desse amor por Cristo com uma força impressionante. E esse amor a Cristo não se torna apenas uma expressão em cartas bonitas que chegaram até nós, palavra de Deus, mas naquele homem que foi capaz de percorrer lugares distantes, longínquos, para levar essa boa notícia, para levar aos homens e mulheres de todos os lugares e nações a boa notícia, a revelação. Deus nos salva em Cristo Jesus. Em Cristo, Filho de Deus que se fez nosso irmão, Deus nos revela a sua salvação. Incansável. Quando a gente acompanha Atos dos Apóstolos, é interessante Atos dos Apóstolos, que até o capítulo 9 é Atos dos Apóstolos. Mas quando entra Paulo em cena, o livro se torna quase que Atos de Paulo. Vai descrevendo a missão dele, percorrendo as mais diversas cidades, nações, para levar o evangelho. E ainda diz: ai de mim, se não evangelizar. Ai de mim. Essa missão nasce de um amor por Cristo, de uma paixão por Cristo, de um encontro decisivo, radical, na raiz. Não um cristão na folha, no talo, mas na raiz, profundo, firme. Pedro, do mesmo jeito, apaixonado por Jesus. Às vezes nós nos lembramos que Pedro negou Jesus, mas algo constante em Pedro, desde que ele largou rede, barco, às margens estreitas do Tiberíades, para seguir Jesus, nunca deixou de amar Jesus. Foi uma constante em Pedro, uma constante. Por isso que depois Jesus ressuscitado pergunta: Pedro, tu me amas? Ele vai dizer: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes o que está no meu coração. Tu sabes que eu te amo. E quando às vezes Pedro não entendia que Jesus tinha que passar pela cruz, ele queria salvar Jesus. Ele dizia: nós não vamos deixar. Aí ele tinha uma compreensão equivocada da própria missão de Jesus, sem entender o escândalo da cruz. Mas amou a Jesus com todas as forças. Ouvimos na primeira leitura como ele foi preso e depois morto por causa do evangelho. Paulo, do mesmo jeito, segundo a antiquíssima tradição, os dois morreram em Roma. Pedro crucificado. E nós conhecemos o relato de que ele não quis morrer como Jesus, não se achava digno de morrer como Jesus, pediu então que o colocassem de cabeça para baixo. Paulo, por sua vez, morreu decapitado. Cortaram a sua cabeça. No local do martírio de São Paulo, em Roma, tem um santuáriozinho pequeno, mas muito bonito, chamado Tre Fontane, Três Fontes. Segundo uma tradição, quando Paulo foi decapitado, a cabeça fez assim, tum, tum, tum. Aí surgiram três fontes, Tre Fontane. E morreu por causa do evangelho. E Pedro crucificado. Então essa é a constante dos dois, e que nos ensinam bastante. Não sermos cristãos só por costume, mas convicção, na certeza de que o Senhor, de fato, nos salva, nos redime por sua misericórdia, em Cristo Jesus. Nós, sobretudo aqui no Nordeste, nesse mês de junho, lembramos Santo Antônio, São João, e lembramos-nos
de São Pedro quase não se fala de Paulo, né? Pedro, por causa desse jeito assim, muito simples, direto, parece muito com a gente, contraditório. Ama Jesus, mas nem sempre sabe como amar a Jesus. E me contaram uma vez uma história no interior de Pernambuco, lá na região de Serra Talhada, que uma vez lá no céu, Pedro disse: Senhor, deixa eu ir lá na terra fazer um passeio, ver como é que estão as coisas por lá. Aí o Senhor disse: pode, Pedro, vai lá. Aí Pedro veio aqui na terra, passou um tempo, andou por aqui por Maceió, andou por outros lugares de Alagoas e tal. Depois voltou para o céu, depois de um tempo. Aí o Senhor perguntou: e Pedro, como é que estão as coisas por lá? Como é que você percebeu? Pedro disse: meu Senhor, a minha situação está muito boa. Eu tenho fazenda São Pedro, chácara São Pedro, cidade com meu nome, farmácia, supermercado, tanta coisa, eu tenho tanta propriedade, tanta coisa no meu nome, fazendas e mais fazendas. Agora, meu Senhor, a vossa situação não é muito boa, não. Porque cada pessoa que pede dinheiro, pede um favor, e sabe que não vai pagar, diz que Deus lhe pague. O Senhor só tem dívida. Então, que Pedro tem esse jeito tão humano, né? Tão simples os dois. Paulo chegou a dizer: nem sempre eu faço o bem que quero, mas faço o mal que eu não quero. Humanos. Não há uma santidade sem passar pelo humano, por aquilo que é próprio do humano, que acolhe a graça de Deus, que transforma, que redime. Essa é a marca de Pedro e Paulo. Humanos demais, por isso santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. E com muita confiança, coloquemos diante do Senhor os nossos pedidos, as nossas preces. Ó Pai Santo, fazei-nos crescer na unidade. Sucessor de São Paulo e São Pedro, o bispo de Roma, preside na caridade a todas as igrejas. Peçamos pelo nosso Papa e pela comunidade cristã de Roma, para que proclamem com a sua vida a fé no Filho de Deus. Oremos. Ó Pai Santo, fazei-nos crescer na glória. Em comunhão com Roma, o bispo é o princípio visível da unidade da igreja local. Intercedamos pelo nosso bispo e pelo nosso bispo Carlos Alberto e pelos presbíteros e diáconos de nossa diocese, para que exerçam seu serviço ao povo de Deus com responsabilidade. Oremos. Ó Pai Santo, fazei-nos crescer na unidade. Consagrados por um só batismo, compartilhamos a fé no Senhor Jesus com todos os cristãos. Rezemos por nós e por nossos irmãos e irmãs de outras igrejas e comunidades eclesiais, para que caminhemos em direção à plena unidade. Rezemos. Ó Pai Santo, fazei-nos crescer na unidade.
Peregrinos na história, a Igreja traz o tesouro da vida nova em vasos de barro. Oremos pelas pessoas que foram feridas dentro de nossas comunidades, para que encontre a paz, a cura e a justiça. Rezemos. Ó Pai Santo, fazei-nos crescer na unidade. No silêncio do coração, coloque também diante do Senhor o seu pedido, a sua prece. Ó Deus de bondade, acolhe os pedidos que muito confiantes vos apresentamos na solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. Dai-nos a graça de seguir os passos do vosso Filho, anunciá-lo, testemunhá-lo, com entusiasmo, com empenho de fidelidade, das duas colunas da Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste momento do nosso ofertório, façamos as nossas ofertas. E você, meu irmão, minha irmã, poderá também fazer a sua oferta. Aí no seu televisor, na telinha, tem o QR Code da Casa do Pobre, que você também fará a sua doação para as pessoas idosas assistidas pela nossa arquidiocese. Cantemos. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a sua santa Igreja. A oração de vossos apóstolos, Senhor, acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas. E volva para vós o nosso coração ao celebrarmos este sacrifício. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre, em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos
São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a confessar a fé em Cristo, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor da fé, iluminou as profundezas do mistério e anunciou o evangelho a todas as nações. Assim, por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra a mesma veneração. Por isso, com todos os anjos e santos, nós os louvamos sem cessar e cantamos a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Oração 3. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo. Tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas. Não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai,
o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. Enquanto esperamos sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças esse sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja, reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, hoje especialmente Pedro e Paulo, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós os suplicamos, Senhor, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, que caminha neste mundo, com o vosso servo, Papa Leão, comigo, vosso indigno servo, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Lembremos dos milhares de mortos depois da catástrofe lá na Venezuela. E todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Com muita confiança, nos dirijamos ao Pai, como o próprio Jesus nos ensinou. Ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. No mês do Sagrado Coração de Jesus, lembramos-nos que Ele nos amou primeiro. É sempre iniciativa dele. O amor de Pedro e Paulo por Jesus é a resposta ao amor do coração de Jesus. Por isso, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Neste momento da comunhão, você que participa através da TV Gazeta, você também é convidado a fazer a sua comunhão espiritual. Neste encontro com Jesus na Eucaristia, cantemos. Abraçaram a dor, abraçaram a cruz, se entregaram incondicionalmente a Jesus. Ó meu Deus, dá-me a têmpera dos mártires, daqueles que morreram por Jesus. Ó meu Deus, dá-me a têmpera dos mártires, daqueles que morreram por Jesus. Combateram bom combate, encerraram suas carreiras, guardaram a fé no Senhor Jesus. Combateram bom combate, encerraram suas carreiras, guardaram a fé no Senhor Jesus. Ó meu Deus, dá-me a têmpera dos mártires, daqueles que morreram por Jesus. Ó meu Deus, dá-me a têmpera dos mártires, daqueles que morreram por Jesus. Receberam a recompensa, a coroa da justiça, do justo juízo, Senhor Jesus. Receberam a recompensa, a coroa da justiça, do justo juízo, Senhor Jesus. Ó meu Deus, dá-me a têmpera dos mártires, daqueles que morreram por Jesus. Oremos. Refeitos por este sacramento, concedei-nos, Senhor, viver de tal modo na vossa igreja, que perseverando na fração do pão e nos ensinamentos dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Apresentamos agora, meu irmão, minha irmã, algumas notícias da nossa arquidiocese, o que está acontecendo, o que vai acontecer, e queremos, com muita alegria, comunicar a visita pastoral missionária com o nosso arcebispo, também com os nossos seminaristas, na paróquia de Nossa Senhora do Bom Parto, no Bom Parto, que termina hoje.
Foi, portanto, alguns dias de aprofundamento, de encontros, de visitas, e terminando hoje estes dias de missão na paróquia de Nossa Senhora do Bom Parto, com a celebração eucarística presidida pelo nosso arcebispo Dom Carlos Alberto. Queremos também, amados irmãos e irmãs, a Casa do Pobre está com uma campanha de arrecadação, fralda geriátrica, de modo todo especial nesse tempo tão frio, e os nossos idosos têm uma maior necessidade. Portanto, a instituição Casa do Pobre de Maceió conta também com a sua ajuda na arrecadação de fraldas geriátricas para os nossos idosos residentes. Ajude, portanto, nossa campanha, divulgue e doe. Faça essa diferença. E podemos dizer aqui alguns tamanhos que você pode já levar diretamente para a Casa do Pobre. Os tamanhos G ou XG. Você fará a sua doação e com certeza o coração deles e delas acolherão com muita alegria. Queremos lembrar, amados irmãos e irmãs, que estamos nestes momentos transitórios e também momentos assim em que nossa arquidiocese está vivendo, que são as posses canônicas em nossa arquidiocese. Portanto, amanhã, dia 29, às 19h30, vai assumir os trabalhos pastorais como pároco Padre Francisco Guido, na paróquia Nossa Senhora das Dores, na Santa Lúcia. Também neste mesmo dia, dia 29, às 9h da manhã, vai assumir Padre Valdo Omena, paróquia de Santo Amaro, em Paripoeira. No dia 30, às 19h30, Padre Elison Silva, paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, no Eustáquio Gomes, cidade universitária. Dia 1º de julho, às 19h30, Padre Antônio Alves Júnior, paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, Catedral de Maceió, aqui no centro da capital. Dia 2 de julho, às 19h, Padre Luiz Rodrigues Neto, paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Feitosa. Dia 2 de julho, às 19h, Padre Lídio José Torres, paróquia de Santa Luzia de Siracusa, em União dos Palmares. Também no dia 2, às 19h30, Padre Marcos Antônio Alves, paróquia Nossa Senhora do Pilar, no Pilar, Alagoas. Também no dia 3 de julho, às 19h, Padre Juraci Carlos, paróquia de São Sebastião, em Rio Largo. Dia 3, também, Padre João Carnaúba, paróquia de São Benedito, na cidade de Flecheiras. Dia 4, Padre Sérgio Tenório, paróquia de Santo Antônio de Pádua, em Maragogi. Então, você é convidado também a acolher esses nossos sacerdotes, párocos e também os vigários paroquiais. Convidamos a você a participar e acolher com muita alegria. Nossa gratidão hoje, de modo todo especial, neste domingo em que celebramos a solenidade de São Pedro e de São Paulo, nossa gratidão ao nosso arcebispo Dom Carlos Alberto, ao Mateus, que animou esta Santa Eucaristia, e ao apostolado da oração de diversas comunidades, paróquias de nossa arquidiocese, também a nossa gratidão. A TV Gazeta, essa generosa acolhida sempre, todos os domingos, para você, amigo e irmão da TV Gazeta, a nossa gratidão. Gratidão também a você que participou desta celebração eucarística, sobretudo nossos irmãos enfermos e impossibilitados de participar. Participou agora, através da TV Gazeta. E desejamos a todos um bom domingo, uma santa semana.
Que as bênçãos de Deus sejam derramadas em nossos corações. Um bom dia para você. Muito bem, queria só reforçar que nesses dias, desde sexta-feira, estamos realizando a visita pastoral missionária. O bispo deve visitar as paróquias, não só na festa do padroeiro, nas celebrações de crisma, mas uma visita oficial, um período para se aproximar mais, conhecer a realidade. Já fizemos a visita pastoral em várias paróquias, agora é a vez da paróquia Nossa Senhora do Bom Parto. Começamos ontem cedinho, pela manhã, visitando o Hospital Portugal Ramalho, visitando outras instituições, SAMU, a instituição também, a Associação dos Deficientes, visitando famílias, reunião com lideranças da paróquia, celebrações. Termina hoje, como o diácono lembrou, às 5 horas da tarde, temos a missa de frente à velha matriz de Nossa Senhora do Bom Parto, antiga matriz daquela paróquia tão antiga, de 1959. Depois, reforçar, né, a alegria de padres que estão se dispondo, a gente tem conversado com eles, feito essa proposta, e é um remanejamento, assumindo novas frentes de missão. Cada pároco assume por um período de 6 anos, para dar essa dimensão missionária, itinerante. Quando eu fui nomeado bispo, há 10 anos, eu estava como provincial dos franciscanos, coordenador dos franciscanos do Nordeste, chama de ministro provincial. Eu falei para o núncio, que trouxe o pedido do Papa, eu disse que estava como provincial e que tinha muitos encaminhamentos no governo da província e tal, são mais de 100 frades franciscanos, e o núncio me disse assim: quem se acha insubstituível deve fazer uma visitinha lá no cemitério. Lá está cheio de gente que se achava insubstituível. Pesado, né? Que às vezes quando um padre é transferido, tem gente que diz, agora a igreja vai cair, o povo, mas estamos na igreja por causa de Jesus. E quanto mais nós, bispos e padres, fomos transparentes, mais as pessoas irão à igreja por causa de Jesus. Como Pedro e Paulo, que por Jesus deram a vida. Então é muito importante. E a gente percebe que é um crescimento nesse sentido, no nosso clero, nessa disposição missionária, também no povo de Deus, de acolher quem chega. Peçamos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Que Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Que Ele volte a olhar para vós e vos dê a sua paz. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus, Rainha dos Apóstolos, pela intercessão dos apóstolos Pedro e Paula, colunas da igreja, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Reforço o agradecimento ao apostolado da oração, às irmãs e irmãos que vieram celebrar conosco nessa manhã. O convite foi meio em cima da hora, não foi? Mas vieram celebrar conosco, muito, muito obrigado. E a gente sabe o bem que o apostolado da oração faz. Primeiro rezando nas intenções do Papa. E hoje, de modo especial, rezando pelo Papa, no dia do Papa. Dia de São Pedro, dia de rezar de modo muito especial pelo Papa. E ao mesmo tempo também nos diversos serviços, ali por vezes escondidos, discretos. Até cá entre nós, alguém uma vez disse assim, pobre do padre que arranja briga com o apostolado da oração. Porque a paróquia não vai para frente de jeito nenhum, porque o apostolado é uma presença muito, muito relevante e faz muito bem. Que a alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Imaculada Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus.